Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a paciência de todos. Já estávamos conversando por aqui. O Felipe está na França, a Luciane está no Canadá, o Jorge está em São Paulo, o Marcelo Ayashi está em Sergipe, Aracaju, o Bramante está em Sorocaba e o Ciro está em São Paulo, terminando de cantar parabéns para a filha dele. Eu devo fazer as primeiras justificativas. A Juliana, que estava coordenando quando ia ser em Paris, ela estava com controle da data. Hoje ela está no, eu acabei de falar com ela, ela está no aeroporto, não está podendo entrar, então, justificando aqui a Juliana. A Cátia Rubio também tem problema nesse horário, ela escreveu um artigo que a gente publicou, está na capa do SEV, sobre a importância dos atletas, então agradecendo a Cátia por isso. E o Eric, que é o coordenador de uma das comunidades, é secretário de esportes de Ribeirão Preto. Então, o que aconteceu é que eu liguei para ele, ele confirmou o dia inteiro e agora há pouco, hoje à tarde, o prefeito foi buscar para ele beijar criancinha durante a campanha eleitoral. Então, o Eric está beijando criancinha na campanha. Então, justificando que todos estavam nesse movimento e não puderam estar aqui hoje, né? A gente vai ter 3 minutos de cada na primeira rodada, cada um se apresentando e falando alguma coisa sobre o assunto. E aí, no decorrer da conversa, nós vamos falar sobre como fazer esse link entre estudos olímpicos ou estudos paralímpicos na divulgação, no envolvimento do SEB através das comunidades. Temos 2 comunidades sobre o tema e vamos ver como e vamos continuar essa conversa nas comunidades. Nós tivemos essa semana uma desconferência de handebol e foi muito interessante que surgiu tanto assunto que a lista ficou, ou a comunidade ficou movimentada. Abrindo as apresentações direto do Canadá, com a professora Lúcia. Boa tarde a todos. Um excelente domingo, né? Aqui começando o outono hoje, as folhas já estão mudando de cor, né? De verde para vermelho e amarelo, tá ficando um tom bonito. Muito prazer compartilhar com vocês esse momento e agradeço desde já pelo convite. Então, eu sou Luciane Tonon, sou doutora em Ciências do Esporte e defendi minha tese com a professora Cátia Rubio, na USP, justamente estudando o atleta paralímpico, né? Eu estudei atletas que estavam na carreira olímpica e por uma doença ou um acidente se tornaram paralímpicos, se reinventaram, né? Então, a gente fez uma análise bem filosófica mesmo, né, dessa transição, usando Gaston Bachelard, né, que é um filósofo francês, e que ele fala dessa reinvenção do instante, né, da nossa vida, e eu trago, então, essa nova caminhada na carreira paralímpica desses atletas. Especificamente, eu estudei 7 que participaram, né, meu recorte foi bem isso, tiveram presentes em um dos Jogos Paralímpicos, né? Estavam em carreira olímpica, representaram a seleção brasileira em algum momento, não chegaram talvez a ir a Jogos Olímpicos, mas foram ao Paralímpico. Atualmente eu estou no Canadá fazendo um pós-doutorado em gestão de projetos, e que também inclui a gestão de projetos complexos e mega eventos, né? E os Jogos Paralímpicos é um mega evento, né? Nós pudemos estar presente aí em Paris, junto com o Felipe, acompanhando pela minha 4ª edição, né? Eu vou fazendo um trabalho voluntário, digamos assim, de cobertura para pessoas com deficiência, especificamente, que eu tenho um site chamado Guia do Deficiente, e agora, tanto na edição de Tóquio como nessa, a gente fez uma narração para pessoas com deficiência visual, né, numa rádio web para cegos. Então, nós pudemos fazer narrações
dos Jogos e também acompanhando o fotógrafo cego João Maia, em quem a gente pôde também ter uma exposição dele com a parceria do Felipe na Faculdade Paris I, na Panteão, Paris, e no Instituto Louis Braille, no INJA, né, Instituto Nacional de Jovens Cegos, lá em Paris. Então, um prazer enorme. Vamos continuar pelo estrangeiro, Felipe? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Felipe Pimenta, eu estou morando aqui na Europa há 6 anos, eu sou brasileiro também. Eu pude participar dos Jogos do Rio 2016, depois eu participei dos Jogos de Lausanne, dos Jogos da Juventude, e agora tive a oportunidade de participar dos Jogos de Paris 2024. Eu vim para a Europa para fazer um mestrado em desenvolvimento territorial. Eu fiz em 3 universidades, uma na Itália, na Universidade de Padova, depois eu fui para a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e depois eu terminei o mestrado na Universidade Paris I Panthéon-Sorbonne, onde eu atualmente trabalho. A minha dissertação do mestrado ela foi sobre como os grandes eventos podem contribuir com o desenvolvimento territorial e depois, ficando nessa temática dos grandes eventos, ah, a gente começou a fazer algumas ações. Na época, eu era considerado um estudante, como que fala? Um diplomado, não sei se esse é o termo correto, seria um ex-estudante que fazia projetos ainda na universidade, e depois de um tempo eu fui convidado para integrar a equipe, e hoje em dia eu sou responsável pelo mestrado que eu estudei e por 2 outros mestrados que a gente fala que são Erasmus, que são mestrados europeus. Para os Jogos de Paris 2024, a nossa universidade, a gente tem uma tradição muito forte, porque foi onde o Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Então a gente falava sobre o que a gente poderia fazer para comemorar esse fato tão significativo, que é a fundação do Comitê Olímpico Internacional, que a gente comemorou 130 anos em junho. Mas do ano passado também eu ficava muito intrigado para pensar como que a gente poderia dar visibilidade para os atletas paralímpicos e também para a temática paralímpica de uma maneira geral. A gente também tem na universidade um outro prédio que é muito icônico, que é o prédio do Panteão, e no Panteão se encontra o Luiz Braille. E aí, o ano passado, quando a gente teve uma possibilidade de falar com a Kátia Rubio, conheci um pouquinho do trabalho da Luciane e do João Maia, e a gente conseguiu realizar uma exposição de um fotógrafo cego, que a Luciane comentou, que é o João Maia. Essa exposição primeiro foi realizada na Sorbonne, e depois a gente conseguiu fazê-la no Instituto Nacional de Jovens Cegos, que é um instituto que o ano que vem comemora 200 anos da codificação do Código Braille, então veio num momento muito oportuno. E também a gente conseguiu fazer uma parceria com a Fundação Dorina Noil, que inclusive é a camiseta que eu estou vestindo, vocês conseguem ver aqui a bandeirinha do Brasil e da França, para contar um pouquinho dessa parceria. Então, graças a Luciane também, a gente conseguiu principalmente conhecer e entender um pouquinho mais de um trabalho que já vinha sendo realizado com grandes mestres no Brasil, e eu tenho a honra de ter aprendido muito com a Luciana nesse período. Muito obrigado. É bom estar com o nosso coordenador, Ciro, que foi o coordenador, inclusive, do ICSEMES, além de ser coordenador da comunidade. Olá, gente. Começar pedindo desculpas para você. Meu aniversário da minha filha era no meio dos jogos, a mãe marcou o dia do aniversário dela com os amigos hoje. Então, corre isso de alguma criança pular aqui em cima de mim em alguns minutos. Agradecer o Laércio, mas principalmente agradecer a Juliana por toda a mobilização que fez para a gente estar chegando aqui. Eu participei de 5 Jogos Paralímpicos como membro da delegação, e nesses Jogos de Paris eu sigo um pouco as ideias do professor Bramante. Eu sou um consumidor de lazer agora, um consumidor de esporte. Eu digo que eu fui para os meus primeiros jogos como um consumidor, sem ócio total, uns jogos por dia, lazer. Isso, Laércio, eu acho que é uma coisa muito legal, porque eu pude ver que hoje os Jogos Paralímpicos, no sentido de consumo, ele está no mesmo nível dos Jogos Olímpicos. Você pode curtir, aproveitar com uma entrega extremamente interessante e um ponto mais acessível, Jorge, é mais barato.
Eu acho que isso foi uma coisa bem legal. Então, eu tenho essa experiência, hoje eu estou na comunidade, coordenando a comunidade, eu tenho os projetos junto ao Ministério do Esporte, do Paradesporto Brasil Mais Acessível, tenho os projetos junto à CAPES de mapeamento da educação física no Brasil, e estou aqui junto hoje com vocês para ver como que a gente consegue potencializar essas nossas ações e deixar de ser ações pessoais e passar a ser ações em grupo. Obrigado novamente, gente. Professor Marcelo Ayashi, ele já falou que teve um monte de atividade hoje do Dia do Atleta Olímpico que eu não soube achar para fazer propaganda. Boa noite a todos, obrigado, Laércio, aí pelo convite, né? Conhecer aí os amigos aí, Felipe, Luciene, que não conhecia. É um prazer estar aqui, falando um pouco do movimento paralímpico, movimento que eu já estou inserido há bastante tempo. Sou professor aqui na Universidade Federal de Sergipe, tenho um projeto paradesportivo de Sergipe. Então, desde 2013, a gente desenvolve atividade para pessoas com deficiência da universidade. Isso foi conseguindo mobilizar um pouco do Estado, né? Então, hoje o nosso projeto é um projeto que tem a maior quantidade de mulheres praticantes de para-badminton, que é a modalidade de badminton para pessoas com deficiência. Tem 10 mulheres praticando a modalidade lá, todas elas usuárias de cadeiras de rodas, e 70% delas alunas universitárias, né? Ou formadas, né? Então, a gente tem um carinho especial por esse projeto aí. Nesse ciclo passado aí, né, de 2020 até 2024, né, efetivamente em 2021, participei como gestor da modalidade para badminton junto à Confederação Brasileira de Badminton. Não fui aos jogos, né, então sou um apreciador dos jogos, um apaixonado pelos jogos, acompanhei os jogos, e aí a gente também pode comentar um pouco isso da dificuldade de se acompanhar os jogos no Brasil, né, então, a gente só tinha o canal Sport TV fazendo a transmissão dos jogos, né? Então, a gente é acostumado a assistir os jogos nessa edição especificamente de Paris, tudo pelo YouTube, de forma gratuita, né? Quando chega no Paralímpico, a gente tem um pouco desse baque aí. E acho que é interessante da gente estar mobilizando, né, as ações, os pesquisadores, as pessoas envolvidas, tanto no movimento olímpico como paralímpico. Então, a gente é um grupo de estudos aqui em Sergipe que trabalha tanto o olímpico como o paralímpico desde sempre. E é um prazer estar aí, é um prazer poder ajudar. Professor Jorge é o nosso diretor de marketing desde antigamente, ele coordenou também a Desconferenceb dos Jogos Olímpicos, que já foi também no Brasil, na vinda deles, que lá no sufoco eles não conseguiram fazer. E com a palavra, ele é da Secretaria de Esporte, ele vai falar isso de São Paulo. Ok, muito boa tarde a todos. Obrigado, Laércio, pelo convite. É um prazer muito grande. Obrigado a todos os colegas dessa desconferência. Eu sou um admirador do paralimpismo muito grande. Infelizmente, não tive a oportunidade ainda de trabalhar diretamente com os paralímpicos, mas sou admirador tanto dos gestores paralímpicos. Isso é uma coisa importante, até fazendo um comentário, né? Todo mundo fala da importância dos atletas, eles são a parte mais importante do esporte, mas se não tiver os dirigentes para fazerem esporte, não existe atleta. Então, eu sou um defensor muito forte dos dirigentes, dos bons dirigentes esportivos. E os maiores exemplos que a gente tem hoje de bons dirigentes esportivos está no Paralímpico, né? Desde o Andrews, que conseguiu chegar no Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico Internacional, a presidência, quanto o Misael, agora o trabalho que tem feito, esse resultado se deve a grande equipe que o Misael montou para conseguir esse resultado de 5º lugar nos Jogos Paralímpicos, bem como os sucessores, né? A gente tem acompanhado diversos atletas paralímpicos que estão se tornando excelentes dirigentes, e isso é muito importante para o esporte como um todo. Paris foram meus 5º Jogos Olímpicos, tanto assistindo quanto trabalhando, e ainda não tive a felicidade de poder assistir presencialmente os Jogos Paralímpicos. E aí eu já deixo o grande... Como o Laércio disse hoje, eu estou com assessor de gabinete da Secretaria Estadual de Esportes. A gente ficou muito contente que se prorrogou por mais 35 anos a gestão do Centro Paralímpico Brasileiro para o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, é gente que faz o esporte paralímpico, gerindo
um dos melhores centros paralímpicos do mundo, e isso tem mostrado grandes resultados. E a maior dúvida que eu tive, e aqui me preocupou muito, foi realmente o que Paris fez para ajudar na mobilidade dos paralímpicos lá, porque no período que eu fiquei lá, eu quase infartei com a quantidade de escadas que tinha o metrô, né? E eu fico imaginando o pessoal, o cadeirante, querendo andar de metrô para cima e para baixo. Então, mas isso é uma discussão que a gente pode ter durante a desconferência. Obrigado, Laércio. O Bramante e o Darwin, eles estão apoiando como direção do SEV, né? Então, só acompanhando, eu tenho que abrir agora. Eu acho que o Ciro começou a falar da necessidade dessa interlocução, ou desse trabalho conjunto. Eu não sei se o Felipe quer falar ou o Ciro. Quem quer falar dessa bola levantada sobre como fazer essa interação entre todo mundo que participa e a divulgação, especialmente divulgação científica, né, que é um pouco a bola do cérebro. O que eu vejo assim muito, já levanta a bola para o Felipe bate, vou levantar, só o Felipe corta a bola, Laércio. Nós temos inúmeras ações acontecendo, a gente vê ações do professor Marcelo, a gente vê a própria questão da Luciane fazendo a divulgação, fazendo rádio, a gente tem o portal, a gente tem o SEV, a gente tem pesquisadores bons por todo o Brasil e fora do Brasil, e o que eu sinto muito na área é essa dificuldade de diálogo. Se a gente tem, Jorge, essa dificuldade de diálogo, muitas vezes no esporte olímpico, isso se repete no esporte paralímpico, no esporte para pessoas com deficiência. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, diminuir a repetição de coisas iguais, juntar tudo e começar a fazer coisas diferentes, porque se a gente for parar para pensar, a gente está falando do esporte paralímpico, que é extremamente forte, mas isso não chega nos 2.400 cursos de educação física que a gente tem no Brasil. A gente muitas vezes está centrado isso no estado de São Paulo, porque a gente tem uma excelência, uma condição financeira muito grande, mas a gente não consegue melhorar de maneira qualitativa essas ações. Então, acho que essa conversa aqui, eu acho que a gente levantar um pouco a bola para como a gente pode conversar de maneira mais eficiente em relação a isso. E, Jorge, carreguei muita pessoa cadeirante lá em Paris, viu? Passava a gente para a rua, eu ia lá e ajudava. Eles estão com um plano de investimento de mais de 1,3 bi pós-jogos para a questão de acessibilidade e mobilidade na França. Quem vai cortar é o Felipe. Vou aqui fazer alguns comentários nas temáticas que eu me sinto um pouquinho mais à vontade. Nesse final de semana, teve um ponto muito interessante aqui na França, que a gente tem algo que a gente fala como uma jornada europeia do patrimônio. E ontem de manhã, eu estava no Instituto Nacional dos Jovens Cegos, justamente com a equipe que ficou responsável pela exposição fotográfica do fotógrafo João Maia, e eles estavam comentando o quanto ainda falta de acessibilidade em Paris. Então, duas pessoas aqui comentaram, né, sobre Paris em Fatah, e aí eu acho que depois a Luciana ela pode comentar um pouquinho sobre a experiência que ela teve acompanhando, né, como imprensa, como era o caso dela, mas ontem mesmo estavam falando que aqui na França tem uma lei que fez 20 anos só sobre a inclusão da acessibilidade, e Paris não é uma cidade acessível. Eu sou de São Paulo, e eu lembro que nos metrôs de São Paulo tem uma excelência muito grande. E aqui em Paris, tem hora que você fala assim, gente, esses metrôs aqui não são preparados. E mesmo durante os Jogos Paralímpicos, eu acho que teve um pouco de. Acho que eles facilitaram muito para as pessoas que estavam na Vila dos Atletas, mas não para o cotidiano de quem é parisiense. Outra temática que ficou muito forte aqui também agora é que agora já tem um novo ministro na França, assim como a gente teve no Rio 2016, a França antes dos Jogos passou por uma questão política muito sensível, que o Macron ele acabou dissolvendo uma Assembleia Nacional, que aí teve que fazer eleições novamente, e agora um primeiro-ministro que já faz, logo depois dos Jogos Paralímpicos, pouca visibilidade para o esporte paralímpico novamente. E esse é um ponto mais político que eu gostaria de abordar. Outra coisa que eu achei que foi muito interessante, que o Ciro comentou, da questão do que a gente consumiu de
de questão olímpica e paralímpica. A sensação que eu tive aqui em Paris foi que realmente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos eles tiveram o mesmo peso. Tanto que a gente viu que tiveram os anéis olímpicos na Torre Eiffel, como tiveram, a gente fala anéis em português? Ou meu Deus, aros olímpicos. Acho que tiveram os aros olímpicos na torre e tiveram os agitos na questão do Arco do Triunfo. Então, em termos de visibilidade, eu acreditei assim que os organizadores tentaram trazer também atletas paralímpicos para a questão do percurso da chama. Então, nesse ponto de equidade de ações, eu achei que foi bem equilibrado, só que teve a questão da acessibilidade. Por exemplo, a minha mãe, ela estava aqui comigo nos Jogos Olímpicos, a gente estava no metrô, uma estação nova, e eles não colocaram sinalização no vidro. Gente, ela saiu do metrô de cara no vidro. Fui reclamar quase uma hora. Eu falei, gente, como que vocês abrem aqui e não colocaram nem adesivos? Então, foi um pouquinho as coisas foram feitas assim no último minuto para entregarem algumas das promessas e tiveram muitas, a gente fala lá em São Paulo, muitas rebarbas que ainda ficaram pelo caminho de coisas que acabaram não sendo tão bem feitas, mas que entregaram. Não perde o brilho do que foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas eu achei que muita coisa foi maquiada, principalmente para esse momento que foi feito. E talvez aí, Luciana, eu passe a bola para você trazer suas experiências no que você acha que foi positivo e nos pontos de atenção. Eu tive algumas experiências de entrevistar pessoas, e lógico, assim, antes de eu estar como jornalista, eu também fui aeromoça há muito tempo, eu voei muito tempo para Paris, então eu já sabia dessa realidade de falta de acessibilidade em Paris. E a gente sempre tem mania de achar que o Brasil ainda só tem 500 anos, está engatinhando. Então, quando eu me deparo com uma realidade, por exemplo, aqui no Canadá, eu vejo que a gente aí no Brasil já está muito à frente em questão de, principalmente de esporte paralímpico. Por quê? Aqui, por exemplo, eu estou em Quebec. As calçadas, eu estou numa cidade de interior. Não tem calçada, é grama ou rua, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que andar na rua se ela vier com a cadeira de roda. Eu sou bastante envolvida com uma modalidade de goalball, e aí eu fui a apitar como árbitra um campeonato nacional aqui. E aí elas me falaram que no Quebec todo, no estado todo, tem 13 atletas, masculino e feminino. Eu, ano passado, estive na frente do time do Santos e Lar das Moças Cegas, lá em Santos. Só eu treinava 23 atletas dentro do meu, do, né, do meu horário ali com eles. Então, a escassez de atletas, ou eu fico pensando, meu, cadê as pessoas aqui com deficiência? Eu não sei o que acontece, né, no Canadá, se tem pouco mesmo. Então, assim, o Brasil não está aquém, apesar de, como nós falamos, o Ciro mesmo levantou a bola. Cientificamente, nós precisamos parar de chover no molhado, repetir, e temos mais canais ou mais meios em que nós possamos apresentar pesquisas e mostrar o quanto o Brasil é evoluído nessa questão, né, de atleta. Em termos de acessibilidade, voltando aos jogos, eu ia falar, né, no começo eu esqueci. Eu entrevistei uma família da Alemanha que foi para os jogos e tinha uma menina cadeirante. E eles me falaram assim, olha, eles não colocam nas estações de metrô se aqui tem acessibilidade ou não. Primeiro você entra, passa na catraca, paga o bilhete. Aí chega lá, você vai ver que não tem. Aí você tem que sair, procurar uma outra e pagar de novo, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso para, assim, ver que o Brasil, apesar de só ter 500 anos, a gente está engatinhando, não, nós estamos, sim, avançados em muitas questões. Eu fico contente de ver essas realidades que a gente, né, viu. Assim, nos bastidores de Paris, como o Felipe falou, tinha muita coisa em construção. Eu, por exemplo, fui ao banheiro no Grand Palais, lá onde estava a esgrima, e quando eu abro a porta, era uma construção, tudo, assim, sai cheio de cimento, sei lá, para conseguir achar um banheiro, né? Então, assim,
Rio 2016, nesse sentido, entregou, acho que um pouco mais, digamos, adornado, mais certo. Então, para a gente também parar de menosprezar o país, né, nessas relações, eu acho que nós estamos avançados, sim, e eu vejo essas duas realidades aí, Paris e Canadá, aqui, o quão ainda, principalmente na questão de pesquisa, viu? Eu entrei com uma proposta na universidade aqui de pôr o esporte paralímpico na universidade, eles, tipo, não, na faculdade de educação física. Tipo, o que ela tá falando, né? Então, assim, é isso, né? Acho que a gente tem muito ainda para caminhar nesse sentido. Eu vou pedir a palavra aí, Laércio, porque eu acho que é um tema interessante aí, né, que os amigos estão falando, né? Então, se a gente for fazer aí um recorte aí, pegando Londres, né, que talvez aí do esporte paralímpico, talvez fez a maior visibilidade que o esporte paralímpico já teve, tanto no Brasil e fora do Brasil, foi Londres. E a estrutura da cidade também era a Europa antiga, né? Então, as estações de metrô também, eles criaram lá os elevadores para pessoa com deficiência, mas que levava a lugar nenhum, né? Porque eles saía da rota de que todo mundo descia para as escadas, você ia para um outro lugar e você acaba se perdendo, né? Então, eu tive a oportunidade não de ir dos Jogos de Londres, mas pós-Jogos de Londres, quando eles abriram, né, o Espaço Olímpico, e era um desastre, né? Que eu fui com um carrinho de bebê com a minha filha recém-nascida, então eu andava de carrinho de bebê pelos acessos como se fosse vivenciar um pouco dessa acessibilidade. E a gente tinha várias dificuldades a ponto da gente botar a criança no colo e subir com o carrinho e descer pela escada rolante, porque era impossível de você acompanhar o ciclo, né? E aí a gente vem para deixar o Rio acessível, né? Que já era um grande desafio, né? Mas como você me falou, né, você, né, conseguiu entregar uns jogos que a gente não pode ter, não tivemos tantos problemas assim em relação a esses outros ciclos que a gente está vendo de Tóquio e França, né? Em Tóquio a gente tinha uma infraestrutura de hotéis que não era acessível, então a gente não tinha possibilidade de hospedar os usuários da cadeira de roda. Por quê? Porque os quartos eram pequenos, né? Então a dinâmica do Japão é tudo modulado, né? Então quanto menor, melhor para o japonês. Né? E ele também não tem uma cultura de ter essa acolhimento da pessoa com deficiência. E quando a gente chega na França, né, eu não estava lá, então não sei, mas essas questões todas de mobilidade, então não é o Brasil que está com problema, né? É o mundo inteiro, né? E quando a gente fala de esporte paralímpico, o Brasil é potência paralímpica, não é de hoje, né? Então a gente figura entre os top 10 do mundo já há 4, 5 edições. Então esse resultado aí dentro das quadras, né, dos campos e da área de jogo, o Brasil ele é muito bom nessa parte técnica, nessa parte de gestão, como o próprio George falou, né, a gente acaba tendo um gerenciamento de recursos bem otimizado e, obviamente, a gente está querendo dar o próximo passo, né, que é justamente como aglutinar todas as ações e as iniciativas de diversos estados para que a gente consiga justamente potencializar ainda mais, né? Então, a gente tem várias... Só que a gente tem pessoas em diferentes estados, diferentes locais, com diferentes posições e abordagens, mas que a gente tem dificuldade de fazer uma ação simples, né? Como a Luciana falou, não, eu quero colocar um esporte para pessoa com deficiência. Oi? Você está doida? Isso não existe, né? Então, o Geórgio está numa posição dentro da secretaria que talvez também tenha dificuldade de fazer ações quando ele fala da pessoa com deficiência, né? Não, isso daí você vai para outra pasta, um outro setor, a gente não vai mexer com isso daqui. Então essa delicadeza do tema, ela é importante que a gente tenha justamente fóruns que a gente possa discutir justamente essa ação. Desculpa aí interromper a comissão, mas achei que era pertinente. Pertinente, tranquilo. Palavra aberta. Eu gostaria de colocar uma coisa importante, que eu acho que o próximo passo do desporto paralímpico, como foi dito, o Brasil hoje é um modelo de crescimento de esporte paralímpico para o mundo e mesmo de prestação de serviços para pessoa com deficiência.
Aqui em São Paulo nós temos a secretaria específica para pessoas com deficiência, o secretário é uma pessoa com deficiência, e a Secretaria de Esportes tem repassado os recursos, todos os recursos necessários para a realização dos Jogos Paralímpicos, para o curso paralímpico. Eu acho que o maior desafio, justamente, é capacitar cada vez mais pessoas para trabalharem, para detectarem os talentos das escolas, para abastecer o sistema paralímpico brasileiro. A grande dificuldade que eu vejo, tanto no Paralímpico quanto no Olímpico, e eu costumo dizer isso, é que a nossa base está muito pequena para conseguir atletas de elite. E, como foi dito aqui, na Faculdade de Educação Física, a dificuldade é cada vez maior. Hoje, o perfil do pessoal de Educação Física não é nem para esporte, nem para esporte paralímpico. Isso que me deixa angustiado, né? Hoje, o perfil é fitness. Todo mundo quer saber de academia, de musculação, de treinamento, mas quando você dá os esportes tradicionais, os 4 fantásticos, vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, atletismo e natação, e vai falar de esporte adaptado, a grande maioria dos alunos não vê perspectiva de trabalho, não tem interesse nisso, sendo que é um tiro no pé que tem acontecido. Então, eu vejo que o grande desafio hoje é na formação de professores capacitados para trabalhar com as pessoas com deficiência e incluir cada vez mais. O Comitê Paralímpico tem feito um trabalho de regionalizar, né? Hoje ele tem os polos, o Ciro pode falar melhor do que eu sobre os polos dos diversos estados, diversos municípios, mas eu vejo que o maior desafio hoje é ter professores e detectar talentos na base para continuar abastecendo o alto rendimento do esporte paralímpico. E eu acrescento aí, Jorge, que é que talvez fazer com que a educação física deixe de ser teórica, né? Porque a quantidade de aulas de educação física teóricas dentro das escolas força cada vez mais que o aluno não tenha vivência esportiva, prática, e os professores cada vez mais desinteressados no movimento esportivo, né? Não de alto rendimento, né? No movimento esportivo como um todo, né? Então, uma estratégia talvez interessante seria levar justamente o esporte paralímpico para as pessoas que não têm deficiência, que é uma outra discussão que a gente tem também, de que não precisa ser deficiente para usufruir do esporte paralímpico. A gente pode ter esporte paralímpico para pessoas que não têm deficiência. Então, um debate que a gente tem grande é por que os equipamentos em algumas modalidades são muito caros. Por exemplo, a handbike. Por que ela é muito cara? Porque só poucos atletas usam. Se todos utilizassem, ela teria um custo mais acessível, né? Então, o que te impede de estar com um problema no joelho, estar com algum problema de fazer uma handbike? Né? Para você seria melhor, você teria menos sobrecarga dos joelhos e estaria fazendo a atividade da mesma forma. Jorge, indo um pouco na sua resposta, um pouco do Marcelo, a gente está falando de pesquisa, olha como é importante a pesquisa, ela sair muitas vezes do ambiente prático, e do teórico e para o prático, e entender a importância de envolvimento político na ciência. A gente tem hoje, a gente vai falar de inclusão, e eu tenho conversado com várias pessoas que pesquisam a temática inclusão e educação física, e eles entendem que o processo é pedagógico, não tem que ser um processo político na discussão. Quando a gente vai lá, olha a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela prevê que a dispensa do estudante pode acontecer em alguns casos específicos. Dentro da aula de educação física, a criança com deficiência ela é dispensada de maneira bastante errada, mas numa interpretação de uma lei de 1969, aonde fala que se a pessoa tem uma doença, ela pode ser dispensada do conteúdo desde que tenha reposição com outras atividades. A gente sabe que isso não acontece. A gente acabou de fazer um levantamento, mais de 50% das crianças são dispensadas. Os professores são coniventes com essa situação. E a gente vai discutir de inclusão. Pô, como que a gente vai discutir de inclusão, de lei, de investimento, se a criança pode ser dispensada? Então, a gente tem que rever a questão da ciência, a importância de estar conversando com a legislação, com mudanças políticas, ver essa questão da influência mercadológica de informação, como a própria Luciane falou. A gente está fazendo um levantamento agora com inteligência artificial de grandes jornais e sites de reportagem no Brasil ao longo dos últimos 4 anos durante os Jogos. Nos últimos, Folha de São Paulo, UOL, não tem uma citação por mês de esporte para pessoas com deficiência ao longo de 3 anos. Então, como que a gente vai falar de divulgação? Eu sei que a gente vive num país
monocromático quando a gente fala de esporte. A gente fala de futebol. Futebol tem várias subcategorias. Então, olha a quantidade de coisa que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando essa temática do esporte para pessoas com deficiência. É importante a gente integrar, porque eu posso falar de esporte, eu posso estar falando de rendimento, que vai conversar sobre jornalismo, pode conversar lá nas manifestações do Bramante. Estou falando do Bramante só para ele prestar atenção, que eu tive aula com ele e prestei atenção nas aulas dele, tá? Então, é só uma coisa importante aqui, da gente entender o quanto que essa manifestação é importante, a gente conectar as pessoas também, os pesquisadores. A gente tirar o DR da frente do nome, né? E conversar mais. Palavra aberta. Eu ia falar sobre essa questão da base, né? O quanto é importante as grandes potências que estão, a gente vê pelos quadros de medalhas, se você for ver, é um histórico de base mesmo, né? Só que eu comparar desde a minha época de faculdade de educação física para cá, realmente, como o Jorge falou, né? O esporte foi tirado da escola. E, se a gente for ver, muitas crianças só têm contato com o esporte na escola, porque os pais não têm condição de pôr num clube, ou fazer um esporte individual, mais que um judô, uma natação, que custam caro, entendeu? Então, é uma pena, porque a escola ela é uma base, é uma referência, e isso talvez tenha que voltar, né? Não sei em que momento que isso se perdeu, porque eu fiz faculdade de educação física, terminei em 92, e fui trabalhar depois com jornalismo, que eu também sou formada, e fui ser aeromoça, eu fiquei quase 20 anos fora. Então, quando eu volto para a academia, na USP, para fazer mestrado e doutorado, eu vejo que mudou a grade, mudou tudo, mudou a realidade, né? Então, é uma pena. E isso teve até um congresso de educação física recentemente aí no Brasil, eu fui convidada, mas quando eu vim tocar nesse assunto, eu já fui desconvidada, porque eles querem que a educação física tenha essa parte teórica e tenha, claro, novos esportes, sim, são louváveis, capoeira, a dança, tal. Mas o esporte de competição, tal, muitas crianças, é a nossa realidade, só tem contato na escola, né? Então, ou no campinho de futebol, né? Que tem na rua, tem em qualquer lugar. Então, isso é uma pena, porque a base se faz em época de escola. Aqui no Canadá, o que eu vejo, tem vários campos de futebol, por exemplo, e a garotada, principalmente as meninas, são muito incentivadas, né? Então, aqui, o que eu vejo, assim, eles têm incentivo, principalmente também apoio financeiro e uma estrutura de colégio, de bolsa, para se fazer esporte até chegar ao pódio. E no Brasil, não sei se o Círio pode me corrigir aí, precisa se chegar ao pódio primeiro para depois receber os incentivos, né? A Bolsa Atleta e tudo mais. Então, acho que isso precisava ser revisto. Eu vou tomar. Os outros, o Hayashi, o Felipe tem que falar, mas eu vou me permitir colocar mais uma coisinha. Infelizmente, a educação física escolar, com as BNCCs, ela foi muito modificada, né? Eu sou do tempo que a aula de educação física, felizmente ou infelizmente, eram os quatro fantásticos. Eu trabalhei muito tempo com isso e a aula era atrativa para os alunos. E hoje, cada vez mais, eu tenho visto que os alunos não gostam mais da aula de educação física escolar, né? O que a gente tem feito aqui em São Paulo, até fazendo propaganda um pouquinho, é fazendo contra a turma escolar o treinamento na escola. Então, nós conseguimos uma parceria com a Secretaria de Educação, que tem recursos, que vai estar bancando os professores para nós termos turmas de treinamento nos esportes olímpicos e agora, no próximo ano, paralímpicos também. Mas o principal desafio nosso é capacitar os professores para serem bons treinadores, porque hoje a Faculdade de Educação Física não está formando
o professor para ser treinador esportivo na área escolar ou na área para as categorias de base. Então, esse é um grande desafio que nós temos, é ter o esporte na escola, seja olímpico ou paralímpico, fora das aulas de educação física escolar, para efetivamente a gente ter uma quantidade e dessa quantidade, logicamente, começar a selecionar os talentos para encaminhar para os clubes, ou para o Comitê Paralímpico, ou para as outras entidades para aperfeiçoar e para criar os atletas. Mas, efetivamente, a prática esportiva na escola é a saída que a gente vê para o esporte brasileiro. Não sei se o Ciro vai poder falar ou se ele está enrolado aí, mas talvez um exemplo, né, um caso de sucesso aí do Comitê Paralímpico é justamente a Paralimpíada Escolar, né? Então, o CPB, vendo uma lacuna, né, no recurso da Lei Agnello Piva, ele passou, não é de obrigação do Comitê Paralímpico fazer esse fomento da base, mas ele justamente utilizou-se da Paralimpíada Escolar para justamente fazer todo esse trabalho de base, né? Então, a Paralimpíada Escolar hoje talvez é o único evento paralímpico para jovens no mundo, né? Então, no mundo não existe nenhum outro tipo de trabalho nesse sentido de reunir atletas jovens para a prática de uma modalidade ou várias modalidades esportivas, né? Então, daí que surgiram essa nova geração de atletas, surge desse processo inicial de você ter aí uma base instituída nos locais, né, nas regiões, nos centros, nos estados, e agora ficou tão grande a Paralimpíada Escolar que eles regionalizaram a Paralimpíada Escolar justamente para facilitar que cada vez mais pessoas possam fazer a prática, né? Então, eu concordo com o Jorge, a gente precisa fazer uma base forte, e aí o grande problema é que a gente tem essa... eu não sei como a gente fala isso, né? Porque todos nós aqui somos amantes do esporte, mas se a gente for ver, os nossos alunos não são tão amantes assim do esporte. Eles fazem educação física, eu não sei por quê, porque tem muitos que não gostam de praticar esporte, não praticam nenhum tipo de esporte, não têm afinidade com nenhum tipo de modalidade, né? E aí é a questão do boom das academias, né? Da geração fitness. Então, você coloca ele para bater uma bola, ele não consegue bater nenhuma bola, né? Seja de vôlei, de basquete, de futebol. Para montar um time de vôlei é um sacrifício, um time de futebol é um desespero. Então, como é que a gente faz com uma geração aí, talvez a tecnologia, a facilidade e a velocidade das informações fazem com que essa geração seja diferente. E aí, como que a gente vai fazer para formar os futuros treinadores, né? Então, talvez esse processo tem um gap aí, como o Jorge falou, né, entre a formação do professor de educação física e a formação de um treinador esportivo, né? Então, talvez a falta de um elo de ligação e um caminho intermediário dentro desse processo talvez fosse uma estratégia bem a ser adotada. E quando o Jorge fala de visibilidade, né? Então, talvez, para mim, a minha percepção, enquanto amante do esporte e um defensor do esporte paralímpico, a única maneira de a gente ter uma visibilidade do esporte paralímpico é o Comitê Paralímpico fazer exatamente o que o Cazé TV fez, era comprar os direitos de transmissão, transmitir no YouTube e aberto para todo mundo. Aí você vai ver o que é o boom do esporte paralímpico, o que é o Brasil virar uma potência realmente e de não fazer ideia da quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência que possam ser beneficiadas, porque todo mundo, todo o Brasil, em todos os lugares vão ver o esporte paralímpico. Laércio, só aproveitar, fazer um convite, acho que vem um pouco do que a Luciana falou. Agora, no dia 20 a 23 de novembro, vai acontecer do Comitê Paralímpico Brasileiro, vai acontecer o 7º Congresso Internacional de Paradesporto. Vai ser presencial em São Paulo, as inscrições estão abertas para submeter trabalho. Ele não vai ter transmissão, é uma pergunta que sempre o Laércio faz. Vai ser aqui em São Paulo, com várias pessoas aí interessantes no processo. E, na mesma época, também em parceria com o comitê, a gente vai fazer o 2º Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto. Vai ser transmitido, vai ser presencial e vai ser transmitido em português, inglês e libras. Mas por que eu estou falando isso? Óbvio, para convidar vocês, mas porque algumas pessoas que foram citadas aqui por vocês, por exemplo, a gente vai discutir o modelo canadense de esporte, o que eles fazem interessante num país
tão vasto, com tanta distribuição de pessoas tão distantes uma das outras, conseguem fazer o esporte crescer, trazer questões do jornalismo e da comunicação dentro desse processo, mas eu acho que a gente pode tentar usar esses espaços como um hub de conversa, para a gente tentar potencializar alguns pontos. Por exemplo, Jorge, a gente tem discutido muito se o COB lançou o modelo de desenvolvimento esportivo. A gente não tem ainda o modelo de desenvolvimento paradesportivo. A gente está trabalhando para apresentar um modelo como esse, para a gente falar. Se já é difícil falar de futebol na escola, imagina o futebol para quem não tem perna, para quem não enxerga. Se a gente não trouxer, infelizmente, um pouco a receita de bolo, a pessoa foge e não vai chegar nem perto. Então, nesse momento, eu fico olhando esse Brasilzão, viajando bastante, eu vejo a importância das receitas de bolo também, para a gente conseguir facilitar a vida das pessoas que estão lá na ponta. Isso aí. O Ciro, nosso coordenador, já entrou nos 10 minutos finais em que a gente faz as propostas. Não sei se chegaremos a um manifesto, mas nessa parte final a gente lista as ações que a gente vai continuar discutindo e divulgando, né, na comunidade. E deixa eu protestar aqui, o Ciro falou que não vai ser transmitido, mas pelo menos que essas coisas sejam gravadas para poder ficar à disposição do povo. Eu registro meu protesto aqui. Então, estamos na Seria uma boa, porque eu estou longe. Não é. Eu estou na última praia norte de Maceió, então eu estou longe de tudo. Mas eu teria acesso se eles transmitissem. Mas é isso. Mas vamos listar mais aqui, contando principalmente com o jornalismo da Luciane e com a abrangência do Felipe geral, a experiência de todo mundo daqui. É um momento muito especial. Eu acho interessante que isso esteja acontecendo e seja um desencadeador de algumas ações. Eu acho que algo que é bem interessante a gente falar é que eu até vi uma publicação da Kátia que ela falava assim: terminaram os Jogos Olímpicos, agora a gente tem 3 anos e 11 meses para continuar a entender, digerir o que aconteceu e tentar estudar. E eu acredito que a gente ainda tenha grandes datas, por exemplo, o ano que vem aqui na França vai ser comemorado o ano da França no Brasil e o ano do Brasil na França. Então ainda continua uma oportunidade para a gente falar, né, dessa relação Paris Rio 2016, ou se não tentar dar visibilidade ao que foi feito. Eu estava na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos e as pessoas ficavam assim: nossa, tem muito brasileiro, tem muito brasileiro. Por que que a gente ainda não se posicionou como uma grande nação esportiva, né? E as pessoas ficam: nossa, mas por que que tem brasileiro? E as pessoas queriam entender uma razão. E eu acho que esses são os momentos da gente explicar realmente que existem grandes políticas públicas que estão sendo realizadas, que estão tendo seus resultados e talvez não ter essa diferença tanto, né, do que é o esporte olímpico, esporte paralímpico. Uma semana antes dos Jogos Olímpicos, a gente realizou uma conferência aqui na Sorbonne, que a gente teve o Raí, a Ana Moser, a gente só falava dos Jogos Olímpicos até que veio a Austrália e trouxe o Paralímpico num discurso único, né? Então, a gente precisa fazer um pouco essa virada de ter um discurso inclusivo nas próprias pessoas que a gente representa e convidar essas pessoas, porque eu acho que se elas fossem convidadas, por exemplo, um Raí ou uma Ana Moser, eles poderiam também ser porta-voz, né? Então, acho que falta um pouco dessa união, porque fica muito uma distinção, uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, e a gente não conversa para um movimento unificado. Então, ano que vem, algumas das propostas que a gente vai trazer aqui na Sorbonne, uma delas é trazer a questão do Braille, tentar trazer um documentário que foi feito lá em 2016 da Dorina e trazer algumas outras possibilidades do esporte ser pauta. Só retomando um pouquinho ontem a visita que a gente teve no Instituto Nacional Luiz Braille, as pessoas fizeram várias visitas históricas, mas ninguém quis trazer o esporte. Então, tinha até um momento um jovem cego que estava carregando um peso, e a pessoa, nossa, mas ele pode carregar? Ou seja, ainda tem essa visão da pessoa como deficiência, como uma pessoa que não pode carregar cadeira, uma pessoa que não pode carregar água, que é uma visão ainda errônea, né? Então, aquele jovem ali carregando água, carregando cadeiras, é algo totalmente normal que não deveria ser chocante. Então, a gente ainda tem um trabalho muito grande a ser feito
E talvez o que eu possa fazer aqui da minha parte, né, para contribuir para essa discussão, é compartilhar fotos, conhecimentos do que foi feito. Junto com a Luciana, a gente visitou o Prisme, que é um prédio que vai se tornar referência aqui em Paris para a inclusão do Paradesporte. Então, compartilhar com o Jorge ou com o Marcelo, se vocês quiserem as fotos da visita, eu tenho até documentos de 4 ou 5 anos, e que a gente possa criar uma, uma rede de compartilhamento, se por acaso não forem trabalhadas nesse momento por mim, que é muito difícil a gente conseguir também trabalhar com todas as frentes que a gente tem ideia, que outras pessoas possam se inspirar e possam utilizar desses materiais para, acho que, um engrandecimento de todos, né? Quem estava aqui, o que que a gente percebeu, outras pessoas que tiverem, então eu coloco à disposição tudo que eu consegui tirar foto, porque eu adoro tirar foto e depois eu fico, o que eu vou fazer com essas fotos? Vou caminhar para alguém, porque às vezes a gente não tem conhecimento para tudo. Eu agradeço pelo espaço, foi um prazer conhecer. Tinha alguns nomes muito importantes, por exemplo, o Jorge, eu já ficava acompanhando há um grande tempo, então compartilhar mesmo que virtualmente desse espaço com o Laércio, conhecer o Marcelo também, com o trabalho que ele faz em Sergipe, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Desejo muito sucesso para todos e mais uma vez obrigado por essa possibilidade aqui. Rodada final. Laércio, aproveitando, desculpa cortar aqui, aproveitando a deixa do Felipe de Marcos, eu acho que uma das coisas que eu tenho, já comecei o planejamento junto com o João, Felipe, nós estamos chegando próximo aos 10 anos de Jogos do Rio. Nós estamos com 8. Eu já estou conversando com o João para a gente fazer uma revisita aos jogos usando as imagens, as fotos, fazer um livro de fotos, fazer um livro de histórias do Rio. Mas eu acho que a Muito gente tem que bacana. pensar também nas políticas públicas. Se a gente for pegar a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um fruto dos jogos. A gente sempre fala, o maior legado dos Jogos do Rio é o CT. Não é o CT, é a Lei Brasileira de Inclusão, que mobilizou uma série de coisas. Ela foi possível por mobilização de pessoas com deficiência, sem, mas que foi promulgada em dezembro de 2015. Então, teve impacto no esporte, teve impacto numa série de cenários. Eu acho que, Laércio, nesse manifesto, uma das coisas que tem que sair é a questão de legados dos Jogos Rio 2016, que ainda tem influência muito grande nas ações. Eu acho que tem que contar essa evolução brasileira dos Jogos. Nós temos que contar um pouquinho esse cenário esportivo, esse cenário de pesquisa e as janelas de oportunidade. E como conversar, porque o latino difícil, os latinos são muito difíceis de relação, né? De fazer coisas juntas, né? Outras culturas, como os japoneses, não têm essa mesma dificuldade que os latinos têm. Como eu trabalhei na universidade muito tempo, quem dá ideia acaba tendo que levar o peso. Uhum. Então, como o Ciro é coordenador da comunidade, a minha sugestão é que o que foi levantado aqui, a gente continue na comunidade do Ciro, ele fica com a responsabilidade de nos orientar sobre isso, e caminhamos. E eu vou usar esse vídeo também para ajudar nas 100 comunidades do SEB, para todo mundo. Vai chegar mais gente, eu imagino. Isso aí. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que não só ficar no que falamos, mas a sementinha foi lançada, sempre é lançada e ela precisa ser cultivada, né? Que a gente possa, cada um na sua maneira, fazer o melhor acontecer. Que eu me lembro, o Comitê Paralímpico comprou os direitos de transmissão em 96 e desde lá, sim, teve um aumento de audiência, porém ainda, né, como a TV Casé foi muito ousada de comprar o direito hoje de internet, né, isso, claro, seria nosso grande sonho. Infelizmente, eles não deram a mesma visibilidade para o Paralímpico, né, mas os nossos próprios atletas estão sendo o grande elenco de divulgação nas suas redes sociais, e a gente tem visto isso acontecer, e eu, enquanto jornalista, falando agora, né, a gente tem que sempre
que puder, né, tá contribuindo com isso e levando o nome deles, o nome de cada um deles, os feitos, para que gerações possam ser influenciadas, né? Então, eu agradeço, saudade do professor Ciro, o Jorge não conhecia, Marcelo também não, Felipe também deixo saudade, e o Laércio, muito prazer mesmo, sempre ouvi muito falar de você pela professora Kátia Rubio, e agora podendo te ver. Muito obrigada, viu? Mais alguém? É só, acho que deixar registrado que talvez Los Angeles a gente vai ter um divisor de transmissões, né? Então, Paris já foi isso, né? Então, o Casé furou a bolha da Globo, que a Globo geralmente detém os direitos de transmissão. No Paralímpico, a Globosat também, desde 2000, tem o direito de transmissão dos Jogos Paralímpicos. Então, ele de 2000 até agora, ele transmitiu. Então, eu não sei como é que foi essa questão do contrato. O Casé, provavelmente, ele não quis se aventurar no Paralímpico, porque tem toda uma dinâmica, né, de transmissão, né? Então já é complexo transmitir uns Jogos Olímpicos, imagina transmitir uns Jogos Paralímpicos, né? Tem alguns desafios nessa transmissão e eu concordo com você, né, que esse impulsionamento da transmissão ocorre muito pelo poder que é dado ao atleta, né? O próprio Comitê Olímpico Internacional, né, passa a olhar de forma diferenciada quando permite que os atletas possam justamente se manifestar nas suas redes. Então, acho que a gente pode esperar que em Los Angeles a gente tenha um aparato maior aí de uso das redes sociais. E acho que o nosso grande desafio é justamente isso, de dar visibilidade, né? Como o próprio Felipe falou, né? De pessoas que ainda não sabem que é possível que uma pessoa com deficiência pratique um esporte, que é possível que uma pessoa com deficiência desloque sozinha por qualquer lugar do mundo, né? Do Brasil, do mundo, que ele ande sozinho, né? Que ele tenha a sua autonomia preservada, né? Então, talvez isso é a gente que é militante dessa área há muito tempo, né? A gente tem que combater justamente essa visibilidade. Então, acho que a pesquisa ela vai atrelando as ações, né? Então, eu concordo que a gente precisa reunir os grandes locais, os grandes núcleos, os grandes centros, em eventos virtuais, presenciais, e produzir guias de orientação e guias que possam nos levar a algum caminho, como o próprio senhor falou da receita de bolo, né? Mas talvez esse guia de orientação que seja a normativa que vai pegar uma pessoa que está recém-formada e não sabe o que fazer e justamente ter a possibilidade de dar esse primeiro passo, né? Então, acho que ter uma rede de apoio, como o que o professor Laércio sempre quer criar, uma rede de apoio que possa acolher essa pessoa, dar impulsionamento para ela, talvez seja esse o nosso maior desafio hoje. Bom, vou encerrar aqui a minha parte também, pode ser, Laércio, rapidinho. Eu queria agradecer a todos vocês. Felipe, eu tive no Panteão e na Sorbonne lá de fora para tirar foto, né? Quando nasceram o Comitê Olímpico Internacional. Uma contribuição muito grande que o Ciro fez é que nós estamos elaborando a política pública do Estado de São Paulo agora e a participação do grupo do Ciro foi muito grande, dando sugestões para a gente incluir a questão do esporte paralímpico na política pública do Estado de São Paulo. E um ponto importante que ele falou, e eu costumo dizer isso para todo mundo, que nós não temos que ter, nós temos que fazer política o tempo inteiro, não a política partidária, mas a política de relacionamento, de convencer as pessoas, de fazer acordo com as pessoas para divulgar os nossos objetivos. E aí entra o esporte paralímpico, a inclusão dos portadores de deficiência e todo o trabalho que a gente faz em prol do esporte. Semana que vem, de 26 a 29 de setembro, nós teremos o Fórum de Estudos Olímpicos na COBEXPO, o Hayashi vai estar aqui com a gente, né? E vocês vão estar todos convidados para assistirem, vai ter online, tá, Laércio? Vai ter a transmissão online pelo YouTube para todos poderem assistir. E mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos vocês. Obrigado, pessoal. Encerrando. Até mais. Tchau, até mais, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal.